E aí galera, esse é o nosso novo canal de comunicação em que a gente vai fazer vídeos para divulgar e falar como é que é a vida escolar. E o nome dele é Papo de Escola. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Escola. Hoje eu estou aqui com o Ciro e com a nossa entrevistada que ele vai apresentar pra gente. Pessoal, hoje a gente está recebendo a presença da Adriana de Andrade. A Adriana de Andrade, ela é proprietária da empresa Armazém do Sabor, que já há alguns anos presta o serviço de fornecimento de alimentação, tanto do lanche quanto também do almoço, para o nosso programa de contraturno escolar, o ACM+. A Adriana tá aqui conosco hoje para conversar sobre um tema muito importante para a vida escolar, que é a alimentação saudável e a sua importância também na vida escolar. Adriana, muito obrigado pela tua presença. Prazer, a gente fica muito feliz com a tua presença para essa conversa hoje. Como já é de praxe, o Vitor representa a nossa juventude, ex-aluno do colégio, atual funcionário. Obrigado mais uma vez, Vitor, por estar sempre presente, né? Insistentemente presente nos papos de escola. Bom, Adriana, vamos começar esse nosso bate-papo com a tua experiência, né? A tua empresa já há alguns anos presta esse serviço para várias escolas, né? Em creches, escola de educação infantil, colégios aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Obviamente tu já tens assim um contato muito grande com diversas situações, diversos contextos escolares, também diversas famílias, né? Na tua opinião, qual é a importância da alimentação saudável na escola, na vida escolar, e como tu vê a relação de influência entre a escola e a família no que tange a alimentação saudável? É um prazer estar aqui, né, podendo colaborar com a comunidade. E essa pergunta, esse tema é muito importante, tá? Dentro de um contexto social no qual nós nos encontramos, né? Eu presto um serviço de alimentação saudável, né? No caso, como tu já falou, a minha empresa é especializada em alimentação infantil, né? Então a gente se depara com várias realidades escolares, né? A gente atende desde da mais tenra idade até os 12 anos, que é o foco aqui do ACM, né? Então, essa questão de alimentação é muito delicada, eu chamaria, né? Dentro do contexto de um pai, de uma família que adere a um sistema, um programa dentro da escola. Então, a parte de alimentação é muito importante. O que nós temos hoje? Nós temos uma sociedade que pensa muito em alimentação. Mas quando essa criança fica afastada da mãe, afastada do pai, esse pai e essa mãe, a gente tem que fazer um trabalho com eles de uma conscientização do que seria essa alimentação. Então aqui o que a gente faz dentro da escola e dentro desse contexto é fornecer a pergunta: vocês não fazem restrição de gorduras, de frituras? A gente faz uma educação nutricional. O que a escola, o Colégio ACM faz, o que a gente trabalha aqui, e essa parceria entre colégio e empresa e os funcionários e todos engajados é que faz toda a diferença dentro de um resultado que a gente quer, né? Todos os anos nós acolhemos um grupo de alunos, né, em diversas escolas e instituições infantis que a gente atende, e esse grupo vai caminhando de acordo com o nosso trabalho, que é fundamentado na parceria escola e empresa. Nós temos uma equipe multidisciplinar, onde envolvem as nutricionistas, então eles vêm, conversam com a criança, porque nós temos hoje uma alimentação fast food em todos os lugares. Então, como nós fornecemos alimentação saudável, né, não tem nenhuma restrição, mas ela é saudável, o feijão, o arroz, a gente busca a base da alimentação, aquela fundamental, todos os grupos alimentares sendo oferecidos, e que essa criança consiga se colocar perante o mundo, né? Ela, perante a alimentação, ela tem que, desde pequenininha, se posicionar, aprender a se posicionar. Então, no momento em que a gente oferece lá todos os grupos, arroz, feijão, aquela alimentação da vovó, que a gente anda perdendo ultimamente, né? Então a gente tem às vezes algum problema, porque meu filho, vem o pai, meu filho só quer comer o arroz. Aí a gente vai fazer esse trabalho com essa criança, e você me ajuda e faz esse trabalho comunitário, eu diria,
que é, vamos comer arroz, mas aí vamos comer o feijão. Por que de comer o feijão? A gente nunca impõe, não pode impor, mas a gente aconselha e o grupo funciona. Aqui a gente tem um grupo de crianças, então o grupo funciona positivamente e negativamente. O que a gente tenta puxar desse grupo é a parte positiva, sempre expondo porque a criança vai comer, para a criança conseguir desde da mais tenra idade, que a gente atende aqui 2 anos, né? 2 anos. Então, assim, a gente... que ele já vá sabendo, nunca vem, a comida ela é exposta assim, in natura, né? O arroz é o arroz, o feijão é o feijão, então assim, e aí para essa criança saber que quando vem lá um dia que vem um pastelzinho, esse pastelzinho eu vou ter que saber me portar perante o pastelzinho, né? Nós tivemos aqui mesmo, né, no início, eu preciso de muito mais pastel, o que a gente faz é ensinar. Né? Então, assim, a sociedade está precisando dessa parada. Nós encontramos alguns empecilhos no início, quando começamos. Hoje já estamos bem dentro do programa, porque o programa é isso, é essa partilha, é a escola junto com o pai que tem esse entendimento, e a gente tenta fazer reuniões e fizemos oficinas com a escola, né? Para ele aprender como vai lidar com a alimentação. Essa questão de lidar com a alimentação nos dias de hoje está muito complicado. Porque, né? Adriana, quais são as suas recomendações básicas para uma alimentação adequada? Isso. Então, assim, falando em crianças, né? O nosso foco principal é a alimentação infantil. Então, alimentação adequada. O que eu preciso dar para o meu filho para ele estar bem alimentado? Né? Primeiro, uma coisa muito importante que eu acho que é de ajuda comunitária, a gente tem que lembrar que o estômago de cada criança é do tamanho da mão da criança, fechado. Né? Então, assim, o que o meu filho vai comer, o que ele precisa comer, ele precisa ser oferecido todos os grupos alimentares, que é o que a gente faz, o arroz, o feijão, o legume, ele precisa saber se portar perante uma fritura. Obviamente eu não vou oferecer uma fritura para o maternal, mas assim, no momento em que a criança vai crescendo, ele vai ter acesso a vários tipos de alimento. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou me portar? O pai sempre vem com essa pergunta. A pessoa tem que oferecer para a criança, estimular essa criança a comer a verdura, a comer o feijão, a carne. Nós aqui no Sul temos a cultura da carne. Né? Então, assim, muito pergunta, mas essa porção de carne, a gente oferece a carne e estimula essa diversidade alimentar. O ideal é eu me alimentar satisfatoriamente, que nem a gente fala para as crianças, a barriguinha tá pedindo, a cabecinha tá pedindo. O olho vai com a barriga. Né? Assim, a gente não pode nunca dizer para uma criança, não vai mais comer. Não. Então, assim, a gente sempre faz esse questionamento. É a barriguinha que tá pedindo ou vê se ela tá pedindo? Né? Assim, para eu dar uma paradinha e pensar e me portar perante esse alimento. Então, assim, a alimentação adequada é todos os grupos alimentares, né? A gente tem aqui, o ACM oferece uma diversidade desde frutas, iogurtes. Durante o dia dessa criança ser oferecido as porções e sempre o pai lembrar e a mãe que a porção da criança é uma porção de criança. Porque a gente comete um equívoco nessa questão, assim, eu olho para o alimento e eu vou querer que o meu filho coma um prato como se para eu ficar satisfeito. A questão da criança se oferecer todos os grupos, por isso que o cardápio tem que ser ele tem que ser amplo. Eu ofereço todos os grupos alimentares. Dali, se a criança um dia não comer a carne, mas comer a beterraba, comer o arroz, comer o feijão, comer o legume, ela está bem alimentada. Se ela não comer o feijão e comer a carne, então assim, a gente tem que dar um leque de opções para essa criança, na infância, começar a conseguir lidar com a sua ansiedade. Porque o que acontece? Se a gente restringir, por que lá na empresa a gente não restringe? Porque eu preciso que essa criança no início seja tutelada, né? A gente está fazendo uma tutela. Essa escolha é livre, mas ela não é livre, porque tem um profissional, tem um nutricionista que vem acompanhar, que vem, né? Então, assim,
ela é uma escolha livre, porque a criança tem que ter essa autonomia e começar a se ponderar desse... Né? Eu sou responsável pela minha alimentação, então quando a gente faz a oficina, a gente mostra por que ele está comendo, a gente apresenta uma berinjela, né? Então assim, para a criança entender isso. Então, quando tu me pergunta o que é uma alimentação saudável, é eu saber me alimentar adequadamente, distribuir eu preciso oferecer para essa criança todos os grupos, né, durante o dia inteiro. E é durante o dia inteiro, não é assim, agora sentou aqui, precisa comer isso, tudo que está aqui precisa comer, não, né? Sim. E tu sabe, Adriana, que eu acho interessante até colocar que neste momento de educação alimentar, em que a criança é posta em contato com diversos tipos de alimentos, né? Os pais, é muito importante que os pais tenham a consciência de que quem vai formar o paladar e o seu gosto e a sua preferência é a criança, e que é importante que seja colocado para essa criança as diferentes opções de alimentos, e não que os pais coloquem na frente do seu filho aqueles alimentos que os pais gostam. Porque não obrigatoriamente, até te diria que muito provável que o gosto do filho não seja o mesmo do gosto do pai, né? E muitas vezes a gente percebe alguma influência ou a tentativa de uma forçação de barra, poderia dizer assim, dos pais querendo que a criança faça a ingestão de determinados alimentos que não é do gosto da criança. Assim, eu tocasse num assunto muito importante. O acompanhamento que nós fizemos acompanhamento diário com o grupo, né, de todas as instituições que nós atendemos, ou são preenchidos relatórios, ou aqui, como no caso do ACM, nós temos um profissional que vem todos os dias e todos os dias é feito esse relatório. A gente faz esse acompanhamento do gosto da criança. Quando tu oferece, tu não pode emitir opinião sobre aquele alimento. Na escola pode acontecer isso. Às vezes a gente encontra assim, por isso que a gente faz educação nutricional. Nós já conversamos, nós já tivemos até, né, na escola, às vezes a criança está apresentando um quadro alimentar, só que esse quadro alimentar não tem nada a ver com o alimento. Isso também é importante a gente falar, né? Então assim, nós como equipe multidisciplinar, nós temos pedagogas, nós temos, né, as nutricionistas mesmo, então assim, como equipe multidisciplinar a gente precisa ter o profissional olhando essa criança, e aí a gente faz reuniões para saber, né, periodicamente, conversa com a equipe da escola também, e se é detectado algum problema, a gente vai ver qual é o problema. Às vezes o problema não é a comida, ou às vezes eu não gosto disso, mas tu já provasse? Tu já viu? E daí tu vai ver, e quem está dando opinião não é a criança, é o adulto que está, né? Então, alguma coisa, algum evento que a gente precisa, e esse apoio que em especial a CN dá, ele efetivamente fornece o apoio de, às vezes eu preciso não dar bola para essa criança que está comendo, eu não posso dar atenção para essa criança, para eu funcionar ao contrário. E criança é uma coisa, a gente tem assim, experiências lindas, né, em função disso, mas eu preciso ter o apoio da escola e o apoio do pai. A gente vai monitorar essa criança que não está, por exemplo, não está se alimentando adequadamente. Eu não posso dizer para uma criança, não, tu precisa sentar aqui comigo agora, eu vou te dar uma aula de nutrição. Não, né? Então assim, eu preciso mostrar para a criança, não mostrar a minha opinião e deixar que ela haja dentro do grupo. Preciso ter o apoio do pai. Não posso mandar lanchinho extra, não posso, né? Porque a gente precisa aí que ela se insira nessa questão de alimentação saudável. Em relação ao lanche, a hora do lanche, por exemplo, qual seria a tua sugestão para esses lanches? Porque a criança pode tanto trazer de casa quanto comprar na cantina do colégio. Isso. Né? E também a parte da individualidade dela. Né? Importante assim, ó, a parte do lanche, a criança precisa comer um carboidrato, tá? A fruta e o suco ou leite, né? Então assim, pode ter a proteína junto, se for um pastelzinho de forno, né? Os lanches, o lanche, principalmente o lanche da manhã, que a escola fornece, é o principal alimento do dia, vamos chamar, porque é onde eu vou o primeiro começa em casa, que é o meu de jejum, né? Aí quando eu venho para a escola, e isso já é provado, a gente já fez estudos lá na empresa, assim, eu venho para a escola, esse meu primeiro lanche, ele vai balizar todo o meu metabolismo do dia, né? Então, como eu vou chegar com a minha fome no almoço,
Então, por que a gente é maravilhoso fornecer o lanche da manhã que a escola fornece? E se o pai puder e fizer, assim, mandar um lanche, não mandar salgadinho, não é porque o salgadinho, ele existe, a criança vai ter o acesso, mas não é na escola que é o lugar para ele comer o salgadinho. Eventualmente, numa festa em que todos combinem, e aqui a gente tem isso, tá? Pode ter o salgado, mas assim, não como regular. Por quê? Porque o meu metabolismo precisa, a criança em fase de crescimento, tá? Ela precisa consumir carboidrato, diferente já do adulto. O cérebro, o carboidrato é o alimento do cérebro, né? Então, assim, eu preciso ter uma fonte de carboidrato importante, né? E não caloria vazia como o do salgadinho, né? Então, eu preciso fornecer para eu conseguir pensar na sala de aula, né? Então, assim, a gente sabe e acompanha crianças que têm problemas alimentares, algum tipo de distúrbio alimentar, apresenta na sala de aula um desempenho inferior ao esperado. Então, assim, a gente precisa mandar a fruta é importante, não vai comer, muitos me dizem, não vão comer a fruta, manda a fruta, oferece a fruta, é provado, tem estudos científicos que se tu oferecer para a criança 10 vezes, ela vê 10 vezes o mesmo alimento, a chance dela ter aceitação sobre esse alimento aumenta assim 90%. Assim, ela vai provar em algum momento aquele alimento. Então, o que acontece? A gente precisa enviar para a escola lanches que não sejam calorias vazias, no caso o salgadinho, optar, uma fritura que nem eu disse, nós não fizemos restrição alimentar. Uma fritura, uma vez que outra, criança pode comer fritura, só não pode comer todo dia. Acho que nessas horas que a literatura infantil que tem como personagem os alimentos ajuda bastante, né? Que tem ali a história da saladinha de frutas, que daí vai mostrando os alimentos, são saudáveis, mostra como personagem, aí tu já pode usar com a criança também no prato, aqui em cima do brócolis, historinhas. Exatamente, nós temos a oportunidade que a gente tem, que o Colégio ACM fornece, são as oficinas foram um sucesso, né? Então, assim, apresentar o alimento, ele saber por que tá, aí entra de novo a educação nutricional, né? Nós temos que inserir essa criança, não é comer fruta porque tem que comer fruta. Eu vou comer fruta porque ele está aqui dentro de um ambiente de aprendizado. Então, tudo se transforma em aprendizado, né? Então, tem a criança que está inserida no programa, vem o lanche saudável, porque vem o dia do bolo, vem o dia, né, do salgado, então vem o pão de queijo. Alguns alimentos serão mais aceitação e outros não, como é em tudo na vida. Quando a Adriana fala sobre o fornecimento de lanches na escola e sobre as oficinas, ela está especificamente se referindo ao programa do ACM+, que é o nosso contraturno escolar para as crianças que estudam de tarde no horário da escola e que ficam junto com o nosso programa chamado integral no turno da manhã, só para não causar nenhuma confusão. É importante também lembrar, né, Adriana, que muitas vezes o lanche que vem para a escola, que é produzido, elaborado, organizado pelas famílias, claro que todos nós entendemos a necessidade, dinamismo, pouco tempo de envolvimento que algumas famílias possam ter, mas normalmente aqueles lanches que se apresentam com facilidades muito grandes de manuseio e de consumo, eles não são os mais saudáveis. Então, salgadinho não é indicado, barra de chocolate não é indicado, qualquer tipo de industrializado. Nós usamos assim, quanto menos papel melhor. Exatamente. Né? Então cabe também às famílias, né, dentro da sua rotina, que nós sabemos que é muito intensa, né, na sua grande maioria, de alguma forma encontrar uma solução para conseguir junto com a criança um tempo para fazer o manuseio, para fazer o preparo, ou ao menos para conversar a respeito do lanche a ser consumido durante o período de aula. A nossa escola, ela tenta não colocar à disposição das crianças nem refrigerante, nem frituras, nem doces, mas por outro lado nós também nos deparamos diariamente com os lanches que são trazidos pelas crianças de casa e que contêm todos esses elementos, todos esses itens que todos sabem que não é saudável e que a escola tem o compromisso e a responsabilidade de não ofertar
no seu espaço, mas que é trazido para a escola pelas famílias. Então é uma contradição bastante importante. E né? aí fica assim, aí entra a parceria família-escola, né? Então, se tu trouxesse a bolachinha recheada, o lanchinho saudável e ele também, nós os dois vamos ficar te olhando querendo a bolachinha recheada, né? Porque assim, a bolachinha recheada é bom, mas não pode ser a base do meu alimento, né? Não pode ser a base do meu. Eu tenho a oportunidade de comer bolachinha recheada em outro momento, não numa rotina escolar ou na minha formação. Exatamente. Né? Aí entra depois também uma coisa importante que a gente está lidando com criança. Quando essa criança traz a bolachinha recheada, traz o salgadinho, ele vem burlando regras que são convenções, não é proibido, não é proibido, né? Então assim, são convenções que a escola coloca que é importante. Essa criança, quando chegar numa adolescência, na vida adulta, se portando dessa maneira, ela vai chegar, tende a chegar com problemas de obesidade. Nós fizemos um estudo há uns 4, 5 anos atrás. O Armazém do Sabor contratou um médico pediatra, porque nós vimos que 56% de toda a população escolar que nós atendíamos estava ou sobrepeso, ou acima, né? Ou acima do peso ou sobrepeso. Sobrepeso ou obesidade. Exatamente. E assim, as crianças, nós pesamos as crianças, nós fizemos todo o programa que a gente faz juntos aqui, e a gente estava com problema de botar as turmas na balança. Crianças, nós estamos falando de 5º, 6º ano, né? Então a gente viu que isso que é um problema educacional, que é um problema de base. A criança, em sua grande maioria, ela entra lá com os 2 anos, 3 anos na escola, ela não está sobrepeso, vai adquirindo. Então, qual é o papel do pai? Né? Do pai é se posicionar. Né? Fica fácil, que nem a gente diz, eu sei servir, fazer um cardápio que vai agradar 90%, vai agradar. Né? Mas a gente não está aqui para agradar, a gente está para ensinar, é um jogo, é um eterno jogo, e a gente precisa aqui fazer isso. Então o lanche tem que ser, aí vem o almoço vai ter um dia que vai ser de fácil aceitação, né? A gente diz que vai ter o que agrada, porque a gente também não pode ficar, né, só numa alimentação rígida, porque ela tem que aprender a se posicionar. Então já começa se posicionando, não trazendo salgadinho. Então, trazendo uma fruta. Se o pai precisa entender assim, eu mando a fruta. Geralmente o pai manda a fruta na porção que ele comeria, né? Então assim, a porção da criança é menor. Então, manda a fruta. Quando chegar a fruta em casa, não briga com essa criança. Não diz, tu não comeu a fruta. E não, conversa. Bom, amanhã tenta comer essa fruta amanhã. O lanche, não gostou do lanchinho hoje? Amanhã eu vou te mandar, mas no outro dia que eu te mandar esse, vamos tentar, né? Sim, a gente tem casos, né, que eu já vi, assim, de aluno que deixa o lanche escondidinho, sabe, para não voltar para casa. Mas isso acontece por isso, não voltar para casa com o lanche, que eu vou ser cobrado. Exato. Alimento não pode ser cobrado, alimento tem que ser ensinado. Isso aí. Alimento tem que ser ensinado. Bom, gente, fica a dica então, o esforço de todos por uma alimentação mais saudável, nosso pedido e a nossa orientação aos pais que nos assistem, que dediquem um pouco mais de tempo no pensamento, na elaboração e na informação acerca do lanche a ser trazido, né, a ser colocado na mochila. Quanto menos salgadinhos, melhor. Só quem tem a ganhar são as nossas crianças, com um futuro mais saudável e com uma perspectiva de vida também muito mais longa. Ou seja, exatamente, né? Adriana, muito obrigado pela tua presença. Obrigado também ao Vitor pela participação em mais um Papo de Escola. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, dividam com os amigos. Nos ajudem a divulgar cada vez mais esse canal, que tem o principal objetivo de trazer informação para toda a comunidade escolar. Esperamos vocês na próxima semana.